Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce Deus seja louvado. É um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês nessa manhã a mensagem que virá de encontro aos formandos. Queria cumprimentar algumas pessoas, alguns alunos da Escola da Vida, e queria que os outros também se sentissem cumprimentados. Queria cumprimentar a Janete, o Odílio, a Rita, o Jacob, o Júlio César, e que os outros alunos se sintam cumprimentados também, em nome desses. É um prazer ter vocês aqui conosco e também os seus convidados, os seus familiares. Que Deus te abençoe nesse momento. Quando você pensa numa autoridade, o que é que vem à sua mente? Quando você pensa em autoridade, será que você pensa em uma pessoa? Pensa num governo? Será que você pensa em economia? Essa semana que se passou, tivemos muitas notícias da conferência que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, chamada Rio +20. Líderes de vários países estiveram reunidos junto com ambientalistas e outras camadas da sociedade civil, discutindo acerca do meio ambiente. E pelo que sabemos, o texto que eles elaboraram, na opinião de muitos, as medidas que eles tomaram foram tímidas e sem muito avanço. Estiveram na cidade do Rio mais de 20 chefes de Estado, reunidos como autoridades de várias partes do mundo. Como conciliar meio ambiente e economia? Percebemos que a autoridade nem sempre, em certos casos, é sinônimo de eficiência. Várias autoridades reunidas, pessoas entre o povo, ambientalistas, não conseguiram chegar num consenso em algo que eles consideram eficaz. Autoridade significa muitas coisas, além do que nós muitas vezes percebemos. Na Bíblia, nós percebemos que Jesus é uma pessoa de autoridade, é um homem de autoridade. Se você puder, trouxe sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo 4 diz assim: assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Sabemos que João era primo de Jesus. João Batista, ele tinha uma diferença cronológica de 6 meses em relação a Jesus. Ele era 6 meses mais velho. Ele também não era um tipo muito convencional. Ele usava roupas de pele, cabelo, cinto de couro, e a sua dieta também era meio rigorosa.
comia gafanhotos e mel silvestre. Embora João não fosse uma pessoa comum, o seu lugar de pregar também não era um lugar comum. Mesmo embora ele não estivesse num lugar propício a uma pregação, mesmo ele não sendo alguém comum da sociedade, ele também tinha um local de pregação que não era muito comum. Ele pregava no deserto, ao lado de um rio chamado Jordão. João pregava o batismo de arrependimento de pecados e deixava claro que existiria alguém que seria mais poderoso do que ele, porque batizaria com água, mas João batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizava com o Espírito Santo. João nos diz que ele tinha poder, que ele tinha autoridade. A questão é que ele dizia que viria outro mais poderoso do que ele, com mais autoridade do que ele. O poder não está na pessoa, ou na postura social dela, menos ainda no local onde ela prega. O poder não está na mensagem. O poder está na mensagem que essa pessoa transmite. O poder não está na pessoa, o poder está com a pessoa, porque é a mensagem que ela transmite que é poderosa. Não é o seu estilo de vida, não é a sua eloquência, não é o local onde ele trabalha, onde ele prega, mas é a mensagem que ele porta. A mensagem é poderosa porque vem da parte de Deus. Não é uma mensagem humana, não veio de elucidação humana. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é um princípio que inicia-se em Jesus, proveniente de Deus, e, pelo que vemos, é poderoso. Então não é a pessoa, mas são as mensagens que ela traz. Os instrumentos que serviam como disseminadores da mensagem. Jesus mostra então o seu poder. O Evangelho é poderoso porque ele é o princípio poderoso que vem de Deus. Geralmente, quando você vai à compra, buscar algum objeto muito precioso, comprar algo muito precioso, talvez um anel, uma aliança, algo valioso. Muitas vezes na vitrine da loja, aquele objeto está suportado ali, está colocado em cima de algo não muito valioso. Às vezes, um pedaço de veludo, ou uma sustentação de acrílico, talvez uma palha, mas o objeto que está ali exposto é de muito valor. É de um valor talvez que nós não consigamos comprar, que nós não consigamos adquirir. Mas o que importa não é aquilo que está sustentando, aquilo que está dando destaque ao que é valioso, mas é aquilo que é valioso. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo essa segunda epístola a esses irmãos, e reuniam-se nessa cidade chamada Corinto, capítulo 7, versículo 4, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O apóstolo aqui está desenvolvendo a ideia de que nós somos portadores do Evangelho.
uma preciosidade que não vem de nós, embora sejamos vasos de barro, precioso que está dentro vem de Deus. Você já pensou em ser um portador de boas notícias? Nós vivemos num mundo onde está carente de boas notícias. Cada dia mais as pessoas estão carentes de boas notícias. Estão precisando ouvir coisas novas, palavras que lhe tragam esperança, não apenas palavras de conformidade. Até quando a gente vai aceitar esse derrotismo social? Até quando nós vamos ter esse espírito de conformismo com o local onde vivemos, com a família em que vivemos? Sua família precisa de boas notícias. Quantos de nós aqui não sabemos e conhecemos casos de famílias que se separaram, de filhos que são criados pelos avós, de crianças maltratadas, de abusos das mais diversas espécies? Quantos de nós aqui não necessitamos de boas notícias? Precisamos disso. Precisamos de pessoas que tragam notícias que nos tragam motivos para viver. João Batista era uma pessoa poderosa porque ele trazia, não é que ele era uma pessoa poderosa, mas ele trazia consigo uma mensagem poderosa. E não importa onde você viva, não importa as suas vestimentas, o seu grau de instrução, o que importa é a sua entrega a essa mensagem. Pessoas estão morrendo carentes de boas notícias e precisam cada vez mais que nós venhamos a esse encontro, essas necessidades. O poder não está em você, mas está em você. Se você quiser aceitar o desafio de ser um propagador do Evangelho, Deus vai trazer pessoas para perto de você e essas pessoas se sentirão tocadas pela mensagem que você traz, porque não é sua, é de Deus. A mensagem que nós trazemos não é nossa, é de Deus. E por isso que Deus faz com que as pessoas se aproximem de nós. Nós temos o bom perfume, o bom aroma que vem de Cristo. É isso que Deus quer de nós, que nós nos entreguemos à sua obra e permitir que Ele faça de nós agentes, pessoas que transmitam a sua vontade. Isso é profético. Essa ideia é profética. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, é uma passagem conhecida. Se você quiser pode abrir, mas eu vou ler. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Deus está falando que toda a palavra que sair da sua boca trará um resultado. E hoje Deus usa pessoas como eu e você para transmitir a vontade dEle, a mensagem poderosa que Ele designou. Isso acontecia com João Batista porque ele tinha uma mensagem poderosa, um tesouro dentro de si, e as pessoas iam até ele no deserto e eram convencidas pelo poder que havia na mensagem. O tempo de João Batista tinha validade. Ele mesmo dizia no seu discurso que viria outro mais poderoso do que ele. João abriu um caminho para que Jesus pudesse dar início ao seu ministério. E no capítulo 1, versículo 14 de Marcos, vamos analisar o início do ministério de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus deu início no seu ministério depois que João saiu de cena, começando pela Galileia. Jesus proclamava as boas notícias, dizendo que o reino de Deus está próximo e as pessoas que quisessem fazer parte desse reino teriam que se arrepender e crer nas boas novas. A olho nu, essa mensagem parece até um discurso sem força e sem muito sentido. Por que será que alguém acreditaria em Jesus dessa maneira? Arrependendo dos seus pecados, crendo nas boas novas para fazer parte desse reino, que nós talvez não saibamos. É que o discurso parece pouco conveniente, o local não parece ser o melhor para começar o seu ministério. Galileia, um lugar de pessoas simples que viviam da agricultura, da criação de animais, da pesca. O local não parecia favorável, as pessoas não eram, na sua maioria, cultas ou de origem nobre. E a questão não está nas pessoas, não está no local. O poder está na mensagem. O poder não está no local onde Jesus deu início ao seu ministério, ou nas pessoas que ele chamou, porque ele chamou as pessoas mais simples que haviam na sociedade. Porque ele disse poderosamente: eu os farei pescadores de homens. Jesus é quem faz de nós alguma coisa. Jesus é quem nos faz portadores de boas notícias, para que as pessoas se arrependam, creiam no Evangelho e passem a viver num reino que é diferente do reino que nós conhecemos. A autoridade de Jesus está na sua mensagem. O resultado desse reino é presente. Os judeus, muitas vezes condenados por alguns cristãos, foram os primeiros a desfrutar desse reino que foi inaugurado, como nós vimos aqui na hora da ceia, no dia de Pentecostes, no dia em que Jesus foi lembrado pelo apóstolo Pedro que aqueles que queriam fazer parte do reino deveriam se arrepender, ser batizados e fazer parte desse reino. Sim, Jesus veio trazer uma nova esperança. O exemplo desses 4 pescadores, prontamente aceitando o chamado, mostra a sua total confiança no poder e na autoridade de Jesus. A dúvida permanece para alguns. Pode ser que algumas pessoas possam dizer assim: eu não sou capaz. Ser um portador de boas notícias, falar do Evangelho, não é coisa para mim. Eu não tenho esse dom. É Jesus quem faz de você portador de boas notícias. Não é você. O fato é que nós temos que estar dispostos a ouvir, ou com os nossos ouvidos sensíveis ao seu chamado. Jesus continua chamando pessoas para fazer parte desse reino. Depois de entrar em Cafarnaum, logo no sábado, foi Jesus ensinar na sinagoga. Versículo 22 diz:
ficaram maravilhados do seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Capítulo 1, versículo 27. Todos ficam tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos, a ele dá ordens e eles desobedecem. Capítulo 2, versículo 10 diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Amém. Capítulo 2, versículo 11 já disse, que Jesus tem autoridade sobre a doença, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre a natureza, porque Ele acalma a tempestade. Jesus tem autoridade porque Ele ensina diferente dos mestres de sua época. Jesus tem autoridade porque Ele faz de pessoas simples portadores de boas notícias. Então, capítulo 3, versículo 14 diz: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com Ele e enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Só quem tem autoridade pode transferir a autoridade. É possível que alguns dentre nós aqui hoje queiram ser portadores de boas notícias, porque sonham, como muitos de nós, um mundo melhor, onde possamos viver de forma plena e abençoada. Este lugar existe. Esse lugar se chama Reino de Deus, e ele já não está próximo, ele já começou. Porque muitos dos que aqui já estão, já fazem parte desse reino. Queria fazer uma pergunta a você. Você consegue ouvir o chamado que você tem? Uma situação muito comum é que as pessoas muitas vezes querem formar membros de igreja. As pessoas não chamam outras pessoas para serem membros do reino de Deus, querem fazer membros de igreja. E isso não é bíblico. Jesus, depois de fazer seu convite para os seus discípulos, disse: eu os farei pescadores de homens. E Jesus, quem fez de nós pessoas capazes de levar o Evangelho. Quem faz? Jesus tem esse poder de fazer com que pescadores de peixes se tornem pescadores de homens. Basta você atender o chamado. O mundo onde vivemos precisa. Sua família também precisa de esperança, de um mundo melhor. E Jesus está chamando você para essa missão. Não está chamando o outro. Não precisa de alguém. Precisa de você que está aqui hoje. Ele está te chamando para fazer parte, para ser portador de boas notícias. Somos chamados para sermos agentes dessas boas notícias. O poder está na mensagem e não na pessoa. Seja então um seguidor de Jesus. Decida ouvir a sua voz atendendo o seu chamado. Você será enviado a pessoas e a lugares onde a mensagem não foi levada ainda. Alunos da escola da Bíblia, busquem ouvir a voz do Senhor, sempre. Aceitem o desafio de viver uma vida de discípulo, portadores de boas notícias que o mundo tanto carece. E que Deus te abençoe, para que você busque cada vez mais ser um seguidor, portador de boas notícias e faça a diferença no mundo onde você vive, nos relacionamentos que você tem, para que vivamos um reino de Deus que começa aqui na terra e se estende até os céus.
Quero fazer valer tua palavra.